Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao blog Lei no Bolso. Meu nome é Natália Meu nome é Giovana. e hoje nós vamos falar sobre o empregador. Bom, se a gente tem um empregado, a gente precisa do empregador. O conceito de empregador, de acordo com a consolidação das leis de trabalho, presente no artigo 2º, considera empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. É considerado empregador aquele que contrata um trabalhador para prestação de determinado serviço de forma remunerada. Então, para a gente caracterizar empregador, ele precisa ter o empregado de uma forma remunerada, e aí a gente vai entrar lá, né, nas regras de como deve ser essa remuneração, e que já foi falado aqui no blog. Se você está com alguma dúvida, pode procurar que a gente tem aqui falando sobre, a gente tem uma aulinha sobre isso, tá? O empregador, além dele, ele pode ser empresa, ele pode ser um profissional liberal, instituição beneficente, instituições sem fins lucrativos, ou seja, igrejas, por exemplo, não é uma instituição com fins lucrativos, mas ela precisa ter os seus funcionários para que aquilo funcione, né? A não ser que a pessoa esteja lá de forma, como que eu posso dizer? De uma forma espontânea, que ela esteja prestando esse Voluntária. serviço. Não sendo dessa forma, realmente ela precisa ser remunerada, tá? Em outros termos, a gente pode conceituar como sendo pessoa física e pessoa jurídica. Não é necessariamente você precisa ter uma empresa para ser um empregador. Você pode como ser pessoa física e ter esse funcionário de acordo com o que está falando no artigo 2º da CLT. E aí, Giovana, eu vou pedir para você citar para a gente a diferença e espécies de empregadores que a gente tem hoje disponível na nossa legislação. Você pode contar para a gente como que é? Claro. O primeiro que eu vou falar é o empregador rural, que, de acordo com o artigo 3º da Lei 5.889, de 1973, ele está conceituado como pessoa física, jurídica, proprietário ou não, que explore da atividade agroeconômica, por tempo permanente ou temporário, diretamente ou indiretamente. Tem também o empregador doméstico, que ele é citado no artigo 15, no inciso 2 da Lei 8.212, de 91, que é aquele que admite o empregado doméstico sem finalidade lucrativa para trabalhar na sua casa. Tem também o empregador público, que, de acordo com o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, é a união dos estados, Distrito Federal e municípios que contratam trabalhadores que passam em concursos públicos, mas que respondem às regras estabelecidas pela CLT. Na relação de emprego, o empregado ele sempre é subordinado ao poder de direção do empregador. Por exemplo, quais serão as atividades exercidas, como serão exercidas, e esse poder de direção ele se divide em 3 partes. A primeira é o poder de organização, que diz respeito ao funcionamento da empresa, o número de funcionários, qual atividade que vai ser exercida por cada um deles, a estrutura, os cargos, etc. Tem o poder de controle, que é o que permite o empregador fiscalizar as atividades realizadas, por exemplo, marcação de ponto, e o poder disciplinar, que o empregador ele pode advertir oralmente ou por escrito o empregado, suspender ou demitir, caso o empregado não cumpra com o acordado entre ambas as partes. Então, Giovana, outro tipo de empregador é o grupo de empresas, tá? Eu vou tentar simplificar esse grupo de empresas para ficar mais fácil o entendimento. A gente também chama de grupo econômico. O que seria um grupo econômico? Seria uma empresa com outras empresas correlacionadas com essa empresa. Lá no artigo 2º da CLT, no seu inciso 2º, diz o seguinte: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas a sua personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle, administração de outra, que foi aquilo que eu te falei, que a gente tem uma empresa e tem várias outras desse mesmo grupo, tá? E elas sempre estão tendo a mesma direção, o controle ou a administração, ela vai
constituindo um grupo. Esse grupo pode ser industrial, comercial ou qualquer outra atividade econômica. Isso configura num grupo de empresas, né? E para efeitos na relação de emprego, solidariamente responsáveis, a empresa principal e cada uma das subordinadas. Ou seja, o que quer dizer? Eu tenho uma empresa principal e tenho várias outras subordinadas, né? Essa empresa principal é essa que vai caracterizar essa responsabilidade, essa que vai ser a responsável pelas outras empresas. E isso vai caracterizar um grupo econômico, tá? Na teoria da solidariedade passiva, o grupo econômico não é de um empregador único, embora reconheça a existência da responsabilidade comum entre as empresas. Voltando naquilo que eu disse, eu tenho essa empresa, eu tenho várias outras desse grupo, ela pode ter outras funções, porém, essa empresa aqui, essa principal, ela que reconhece o vínculo com todas as outras. Eu tenho uma e todas essas outras empresas vão ser subordinadas a essa principal, tá? E o que isso quer dizer? O grupo, em ambos os casos, a gente reconhece que as empresas desse grupo, ela tem relações e obrigações com esses empregados. Então, se eu tenho a empresa A empresa B, a C e a D, mas eu tive um problema aqui com o empregado na empresa D. Essa empresa A, ela também responde por todas as outras, tá? E aí, outro tipo de relação que a gente tem é o empregador por equiparação, tá? O que é um empregador por equiparação? Constitui empregador por equiparação profissionais autônomos, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos. Os sindicatos, as cooperativas, os condomínios, desde que contratem empregados para trabalharem para si. Ou seja, esse empregador seriam empresas que elas não têm um fim lucrativo, tá? Ela não, a finalidade dela não é obter o lucro, como a gente tem em outras empresas. E aí a gente pode citar os sindicatos, as cooperativas, tá? Essas empresas, elas também precisam de empregados para que isso funcione, igual aquele exemplo que eu dei lá da igreja também. Mas essas empresas, elas vão ter esses empregados e aí a gente vai denominar isso como empregador por equiparação. Ele tem lá as funções, ele recebe um salário, ele é um empregado igual como qualquer outro. Só que como ele é empregado dessas instituições, a gente denomina esse tipo de empregador como empregador por equiparação. Então, a gente conseguiu entender aqui que a gente tem vários tipos de empregadores, não é somente cada um tem a sua função diferente com esse empregado, e a gente também fala um pouco mais lá no blog, caso alguém queira entrar em detalhes, queira se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, sobre o direito do trabalho, sobre os seus direitos após a reforma trabalhista e como que funciona. A gente tem esse canal que a gente traz informação sempre que possível. E desde já eu quero agradecer a Giovana pela participação novamente nesse vídeo. A gente tem um outro que também está lá no link que a gente falou ontem. Eu e a Giovana, a gente falou sobre... Banco de horas. Isso, a gente falou, isso, me ocorreu aqui. A gente falou sobre o banco de horas, como que funciona, e dessa forma você consegue ficar atualizado com vídeos rápidos, a gente tenta ser o mais didático possível. E se você gostou do nosso canal, se você está gostando do nosso conteúdo, manda uma mensagem, pergunta, dúvidas, e vai ser muito importante para a gente poder responder e tirar suas dúvidas. Isso mesmo. Ok, Giovana, muito obrigada pela sua participação e até a próxima, gente. Esse foi mais um Break News do Daily Pulse. Tchau!